Em uma reviravolta repentina, a primeira-dama da Síria acaba de passar por uma transformação inesperada que deixou Bashar al-Assad em lágrimas. O que é essa transformação e por que ela provocou uma reação tão emocional? Será que isso também leva ao fim definitivo do governo da família Assad? Junte-se a nós neste vídeo para descobrir a inesperada transformação da primeira-dama da Síria, Asma al-Assad. A dramática transformação de Asma al-Assad, outrora celebrada como uma rosa inglesa no deserto, em uma pária internacional, atraiu uma atenção renovada da mídia após o colapso do regime de Assad na Síria. Um perfil brilhante da esposa de Bashar Assad, publicado na Vogue em março de 2011, poucas semanas antes do início da Primavera Árabe e posteriormente excluído, exemplifica a queda drástica de sua reputação, de acordo com o Daily Mail. O artigo, parte da edição Power da Vogue, retratava a graduada em ciência da computação, nascida em Londres como alguém em uma missão para estabelecer um farol de cultura e secularismo no Oriente Médio. A primeira impressão de Asma Assad é a de um movimento, uma corrida proposital pelo espaço com um lampejo de almas vermelhas, dizia o artigo. Ele a descreveu como uma beldade esbelta e de pernas longas, com uma mente analítica aguçada, que se veste com simplicidade calculada, e sugeriu que ela imaginava a juventude da Síria liderando a modernização ao se tornar cidadã ativa. Entretanto, logo após a publicação do perfil, Asma e seu marido se tornaram símbolos da repressão brutal aos protestos generalizados, que se transformaram em uma guerra civil de 13 anos na Síria, resultando em mais de 600 mil mortes e no deslocamento de milhões de pessoas. Em meio ao início da Guerra Civil, Asma Assad procurou a assessoria jurídica da empresa Carter Huck, sediada em Londres. Os meios de comunicação que cobriam os assuntos da família receberam ameaças legais, mas esses esforços não puderam evitar que ela ou Bashar Assad fossem considerados párias internacionais depois que as forças do regime lançaram vários ataques químicos contra civis. A Vogue removeu o perfil de Rose in the Desert depois que um vazamento de e-mail do Wikileaks revelou que ela havia gasto $318 mil em móveis de luxo durante o primeiro ano da guerra. Enquanto isso, as estimativas do Supermanio estimaram a fortuna da família Assad em $2 bilhões. Asma Assad foi uma das mais infames aproveitadoras de guerra da Síria e foi sujeita às sanções do Shura Nationalim em 2020. A rápida mudança na imagem pública de sua esposa e seu próprio colapso parecem ter chocado Bashar al-Assad, que também foi derrubado no início deste mês, levando-o às lágrimas. Como sua família havia dominado a Síria por mais de 50 anos e seu domínio sobre o poder parecia ser inquebrável, uma derrota desse porte foi inesperada. Um ponto crucial precisa ser respondido antes de explorar o domínio de décadas da família al-Assad na Síria. Como Asma al-Assad se envolveu em toda essa turbulência política? Continue assistindo enquanto revelamos os detalhes. A vida de Asma al-Assad, antes de se tornar a primeira-dama do inferno. Asma al-Assad exerceu uma influência crucial na formação do Estado e em sua percepção pública. Ela era muito mais do que apenas a esposa do presidente. Ela passou a representar tanto admiração quanto controvérsia. Antigamente, ela era aclamada pela mídia como a Lady Diana da Síria e a Rosa do Deserto. Mas esses títulos elogiosos mudaram depois que os crimes do regime se tornaram públicos, fazendo com que ela fosse chamada de Lady Macbeth e Primeira-Dama do Inferno. Ela foi criada longe da desordem do Oriente Médio, tendo nascido Asma Fawaz Akras. Sua família misturou habilmente os costumes sírios com um estilo de vida ocidental contemporâneo, enquanto ela crescia em Acton, um bairro movimentado no oeste de Londres. Sua mãe, Sahar Akras, era diplomata na Embaixada da Síria em Londres, e seu pai, Dr. Fawaz Akras, era um renomado cardiologista. A família parecia estar completamente integrada à sociedade britânica, apesar de seus laços estreitos com a Síria. A trajetória acadêmica de Asma refletia os altos objetivos de sua família. Ela foi uma aluna particularmente brilhante e motivada no Queen's College, que é uma instituição de prestígio em Marylebone. Seu trabalho árduo foi recompensado em 1996, quando ela recebeu honras de primeira classe do King's College London em literatura francesa e ciência da computação. Asma começou a trabalhar no setor de tarefas do banco de investimentos depois de concluir seus estudos.
Depois de iniciar sua carreira no Deutsche Bank, ela foi transferida para o JP Morgan, onde imediatamente fez seu nome. Nessa época, ela era conhecida por seus amigos e colegas de trabalho como Emma, um nome que representava sua fácil integração à sociedade britânica. Ela estava mais interessada em seu trabalho e no modo de vida ocidental do que na política ou na cultura da Ásia Ocidental, de acordo com um conhecido da família que certa vez fez um comentário sobre seu inglês. Em seus primeiros anos, Asma foi retratada como uma jovem mulher com uma carreira brilhante no setor bancário, que parecia desconhecer as realidades complicadas de sua ascendência síria. Quando a mãe de Asma, Sahar, supostamente a incentivou a retomar o contato com Bashar al-Assad, um jovem estudante de oftalmologia que morava em Londres no final da década de 1990, a vida de Asma tomou um rumo inesperado. Por meio de amigos familiares comuns na Síria, os dois se conheciam desde pequenos. Bashar tinha ido para Londres em 1992 para se formar como oftalmologista, levando uma vida pacífica longe da agitação política da Síria. Na época, o trabalho de Asma em um banco de investimentos estava prosperando e ela parecia estar caminhando para um futuro brilhante. Mas ela não podia deixar de se sentir atraída por esse homem tranquilo, mas ambicioso. Embora tenham se conhecido durante as férias da família na Síria, o relacionamento deles se aprofundou em Londres. No momento, Bashar não parecia ser a pessoa que se tornaria presidente. Ele era quieto, concentrado em seus estudos de medicina e parecia menos interessado no histórico político de seu pai e mais em sua paixão pela oftalmologia. Enquanto isso, Asma estava em um momento decisivo de sua vida. Seu caminho foi radicalmente alterado por sua crescente conexão com Bashar, que agora tem uma profissão bem-sucedida no JP Morgan e deseja fazer um MBA em Harvard. Apenas um mês antes de seu casamento em 2000, ela decidiu abruptamente deixar seu emprego no JP Morgan. Seus colegas de trabalho ficaram surpresos com o momento de sua demissão, principalmente porque isso aconteceu apenas 2 meses antes de ela receber um bônus considerável e logo depois de ter fechado um grande negócio. O casamento de Asma e Bashar al-Assad em dezembro de 2000 foi uma surpresa para muitos. Ao contrário da maioria das uniões de alto nível, a deles foi conduzida em total sigilo, sem nenhuma pista pública prévia sobre o relacionamento. Tanto para os sírios quanto para os observadores internacionais, a notícia parecia ter surgido do nada. Essa união surpreendente gerou muitos rumores. Para outros, foi um ato simbólico de reforma e modernização. Asma, uma muçulmana sunita que foi criada em um ambiente ocidental, e Bashar, um alauíta, pareciam representar um vínculo único e a aspiração de uma Síria mais inclusiva e com visão de futuro. A união deles foi vista por muitos como um crescimento em potencial para o país, um sinal de esperança de um futuro mais promissor e otimista. Mal sabiam eles que Bashar al-Assad se tornaria o presidente um dia. Então, como isso acabou acontecendo? Continue assistindo enquanto descobrimos como a família al-Assad dominou a Síria por 50 anos, explorando a natureza de seu governo e como Bashar al-Assad finalmente chegou ao poder, a ascensão e o regime do ex-presidente Bashar al-Assad. Hafez al-Assad, pai de Bashar, aproveitou a chance de assumir o poder em novembro de 1970 e aproveitou um golpe que o levou à Casa Branca. Ele rapidamente consolidou o seu poder após 25 anos de turbulência política. Começou a designar membros da seita alauíta para cargos importantes de autoridade e adotou medidas rigorosas para reprimir a oposição. Ao mesmo tempo, trabalhou para aumentar a influência da Síria no mundo árabe em geral. Além de se tornar um grande adversário dos Estados Unidos e de Israel, ele também defendeu cada vez mais as questões palestinas, o que levou os Estados Unidos a classificar oficialmente a Síria como patrocinadora do terrorismo. Além disso, a Síria estabeleceu vínculos estreitos com o Irã revolucionário, apoiando os esforços de Teherã para ajudar organizações como o Hamas e o Hezbollah, e enviou tropas ao Líbano para lutar em sua guerra civil. Mas em 1994, as coisas tomaram um rumo surpreendente quando Basil, o irmão mais velho de Bashar, que havia sido criado para ser o sucessor do pai, morreu em um acidente de carro. Bashar foi subitamente empurrado para o papel de herdeiro aparente, um papel para o qual ele não havia planejado, nem esperava estar preparado. Bashar deixou a relativa calma de sua vida em Londres e seus sonhos de se tornar um médico para voltar à Síria.
Seu pai rapidamente o matriculou em um programa militar acelerado, onde ele subiu rapidamente na hierarquia, passando de capitão a coronel em apenas 3 anos. Quando Hafez al-Assad faleceu em junho de 2000, Bashar estava preparado para assumir o poder. Ele deu continuidade ao legado da família Assad ao ganhar a presidência com 97% dos votos após uma eleição extremamente disputada. As expectativas de que o jovem Assad transformaria a Síria, no entanto, acabaram sendo muito esperançosas. Ele manteve a forte postura anti-Israel e anti-El-Marun da nação, além de manter o sólido controle de seu pai sobre o país. Entretanto, com o início da Primavera Árabe em 2011, os 40 anos de poder de Assad enfrentaram seus primeiros desafios sérios e prolongados. À medida que a resistência aos regimes de longa data se intensificava em todo o Oriente Médio, levando à derrubada do governo de Mubarak no Egito, as manifestações também eclodiram na Síria. Apesar dos apelos generalizados por moderação de entidades internacionais e regionais, Assad respondeu com uma repressão brutal. Em vez de suprimir a revolta, os movimentos de oposição ganharam força. Em 2012, a Síria havia entrado em uma guerra civil em grande escala. O regime de Bashar al-Assad enfrentou desafios significativos, apesar do controle firme de sua família sobre a Síria. Mas o que, afinal, levou à queda do domínio da família al-Assad? Fique ligado para descobrir. A grande derrota do ex-presidente Bashar al-Assad. As forças anti-Assad pareciam estar vencendo a batalha no início. Enquanto Teherã continuava a apoiar seu parceiro de longa data, muitos outros países começaram a se voltar contra Assad, reconhecendo as organizações de oposição como os representantes legítimos do povo sírio. Apesar dos apelos por ajuda direta, os Estados Unidos inicialmente resistiram a aumentar seu envolvimento, mesmo quando os fatos sobre o uso de armas químicas pelo regime vieram à tona. Como resultado, as coisas estavam começando a mudar a favor de Assad em 2015. O exército sírio começou a retomar terras na parte sul do país com a ajuda da Rússia e do Irã, que forneceram apoio aéreo vital e forças terrestres, incluindo militantes do Hezbollah do vizinho Líbano. A partir daí, seus avanços foram para o norte. Ao mesmo tempo, o foco do Ocidente passou a ser cada vez mais direcionado ao perigo crescente, representado por várias facções islâmicas radicais, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que haviam estabelecido presença nas regiões orientais da Síria. Essas mudanças fizeram com que o regime de Assad recuperasse o controle de cerca de 70% do país até 2020. Parecia que Assad finalmente havia vencido a guerra, embora os curdos tivessem criado uma entidade independente em grande parte do Nordeste e as forças de oposição ainda controlassem áreas no Noroeste, perto da fronteira com a Turquia. Consequentemente, Assad começou a se reintegrar ao mundo árabe de forma gradual e constante. Embora possa ter parecido que as forças de oposição estavam quase derrotadas, elas estavam, na realidade, esperando o momento certo. Aproveitando a chance de fortalecer seu domínio sobre o Noroeste, eles se concentraram em recrutar mais combatentes, aprimorar seus equipamentos, refinar seu treinamento e desenvolver recursos de drones. Os rebeldes viram uma chance de lançar um ataque quando a Rússia ficou mais preocupada com a luta na Ucrânia e o apoio terrestre de Teherã foi reduzido devido à recente guerra de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Com a ajuda de forças apoiadas pela Turquia, lideradas pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que já foi uma filial da Al-Qaeda, os rebeldes rapidamente assumiram o controle de cidades importantes como Alepo, Homs e Hama. A partir desses redutos, eles se deslocaram para o sudoeste em direção a Damasco, a capital. Quando os partidos de oposição invadiram Damasco em 8 de dezembro de 2024, o presidente sírio Bashar al-Assad fugiu da capital. Um regime que havia governado a Síria por mais de 50 anos chegou ao fim como resultado desse incidente. Com a família Assad enfrentando a derrota nas mãos dos rebeldes, o que está por vir para Bashar al-Assad e sua família? Vamos explorar seu possível destino, a traição e a fuga de Bashar al-Assad e sua família. Vamos explorar seu possível destino, a traição e a fuga de Bashar al-Assad e sua família. Permanecendo no Oriente Médio enquanto as forças rebeldes invadiam a capital da Síria, as ruas de Damasco ficaram assustadoramente silenciosas. O presidente Bashar al-Assad, cuja família governou a Síria por 50 anos, havia desaparecido.
Seus comandantes militares foram deixados em desordem poucas horas antes de ele fugir secretamente para Moscou. As forças rebeldes, tendo assumido o controle de Alepo, Homs e Hama, estavam avançando rapidamente. O presidente sírio Bashar al-Assad, outrora um símbolo de poder implacável, havia desaparecido, e sua partida abrupta destruiu os remanescentes do regime em ruínas da Síria. No entanto, sua fuga estava longe de ser simples. Seus últimos dias foram repletos de sigilo, e seu governo fraturado e desesperado se agarrou às falsas garantias de Assad. Em 28 de novembro, Assad garantiu a seus comandantes em Damasco que a ajuda militar russa estava a caminho. Mesmo com os rebeldes se aproximando, ele pediu que suas forças mantivessem a posição. No entanto, no fundo, ele sabia a verdade. Moscou já havia se recusado a intervir. A saída de Assad do cargo de chefe de Estado foi uma decisão pessoal dele, e as autoridades permaneceram caladas sobre a situação. No sábado, 7 de dezembro, o caos tomou conta da capital. As autoridades do governo se esforçaram para preparar um discurso para Assad. Sua assessora de imprensa, Baltaina Shaban, chegou à residência presidencial naquela noite para redigi-lo, mas ficou chocada ao encontrar o local assustadoramente silencioso e deserto. Mais cedo naquele dia, seu governo soube que seu líder havia fugido silenciosamente do país. Seu destino, Moscou, estava envolto em segredo. Vladimir Putin orquestrou o exílio de Assad com precisão meticulosa. O plano, escondido do escrutínio público, envolveu um voo organizado pela inteligência russa com um transponder desativado para evitar a detecção. Até mesmo o irmão mais novo de Assad, Maher al-Assad, comandante da 4ª Divisão Blindada de Elite, não tinha conhecimento do plano. Os primos de Assad, Eyad e Ehab Marlouf, também foram pegos de surpresa. Após a fuga repentina do ex-presidente, eles fugiram de Damasco de carro, mas sofreram uma emboscada a caminho do Líbano. Ehab foi assassinado, enquanto Eyad sofreu ferimentos. De volta ao palácio presidencial, a confusão se transformou em pânico. O gerente do escritório de Assad e vários assessores, que acreditavam que ele estava apenas voltando para casa, ficaram em estado de choque, sem saber que não receberiam mais ordens. Por volta das 2 horas da manhã, o regime havia se desintegrado. Os soldados abandonaram suas posições. O governo perdeu a esperança e a cidade caiu nas mãos das forças rebeldes, lideradas pelo Hayat Tahrir al-Sham. O grupo que liderava o ataque procurou confortar os moradores de Damasco, cansados da guerra. A vitória e a libertação da terra, declararam eles, não se trata apenas de quebrar correntes ou hastear bandeiras. Elas simbolizam o nascimento de uma nação, a restauração da dignidade e a reescrita da história. A fuga de Bashar al-Assad e de sua família foi uma provação dramática, facilitada por túneis subterrâneos, secretos e pela assistência de aliados e nações estrangeiras. Ao longo de todos esses anos, uma figura constante permaneceu firme ao lado de Bashar, sua esposa Asma al-Assad. Ela foi muito mais do que apenas a mãe de seus 3 filhos. Com Bashar al-Assad e sua família agora exilados em Moscou, sob asilo concedido, a pergunta que fica é: o que o futuro reserva para eles? Fique ligado para saber mais. O que está por vir para Bashar al-Assad e sua família? Asma al-Assad, esposa de Bashar al-Assad, vem lutando contra um grave caso de leucemia há vários anos e sua saúde está piorando. Isso levantou preocupações sobre seu envolvimento com a ditadura e sua capacidade de persuadir o marido a pôr fim ao derramamento de sangue que ainda estava ocorrendo em 2012. Asma foi publicamente instada a se manifestar contra o abuso pelas esposas dos embaixadores alemão e britânico na ONU. Em sua mensagem de 2012 vídeo, elas pediram que ela tomasse uma posição e exigisse abertamente o fim do derramamento de sangue, dizendo: arrisque-se e acabe com os assassinatos agora. Asma permaneceu muda, apesar dos lembretes de que não poderia mais se esconder atrás do marido. Seu apoio às atividades do regime ficou claro com o tempo. De acordo com os especialistas, Asma ficou cada vez mais satisfeita com as vantagens e a autoridade que vinham com seu trabalho. De acordo com os analistas, quaisquer preocupações morais sobre os crimes do regime foram eclipsadas pela forte lealdade do casal à sua posição de autoridade. Quando os e-mails vazados das contas particulares de Asma e Bashar foram revelados pelo The Guardian em 2012, todo o ceticismo restante em relação ao papel dela foi eliminado.
De acordo com esses e-mails, Asma estava gastando muito dinheiro em artigos de luxo, como joias caras, roupas de grife e também decoração de casa muito cara, enquanto os sírios sofriam com a fome e o deslocamento. O sofrimento do povo sírio contrastava fortemente com seu modo de vida opulento. Os e-mails também demonstraram a estreita amizade de Asma e Bashar. Uma de suas mensagens para o marido dizia: "Se formos fortes juntos, venceremos isso juntos. Eu amo você." A indignação pública foi intensificada pela ampla divulgação dessas cartas particulares em toda a Síria. Ao mesmo tempo, imagens da elite síria, incluindo aqueles ligados à família Assad, participando de festas extravagantes enquanto sírios comuns lutavam para sobreviver ao conflito civil, surgiram nas mídias sociais. No entanto, desde então, Asma al-Assad se afastou de suas funções oficiais para se concentrar em seu tratamento após receber o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que o presidente sírio anunciou em maio de 2024. A atualidade desses anúncios de saúde foi questionada por alguns. Apesar dos pedidos de responsabilização de Bashar, Asma e seus filhos, a Rússia, amiga de longa data do regime sírio, recusou-se a entregá-los ao Tribunal Penal Internacional. Moscou tornou-se essencialmente o refúgio deles, proporcionando-lhes um refúgio que é muito diferente do esplendor do Palácio Presidencial de Damasco. No momento, a família Assad ainda vive no exílio sob proteção russa e a Síria está recomeçando sem os Assad. A existência da família em Moscou não parece nada humilde. Eles mantêm seu estilo de vida opulento, mesmo depois de perderem sua posição de autoridade. Então, o que você acha da atual crise na Síria? Acredita que a justiça acabará sendo feita? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você o tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na tela para acompanhar as histórias de suas celebridades favoritas. Vejo você lá!